Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos a esse dia 23 de outubro, mês missionário, tradicionalmente lembrado e rezado na nossa igreja. E nesse dia de hoje, a liturgia continua nos apresentando o grande ensinamento de Jesus na subida para Jerusalém. Jesus, ele aproveita essa subida para poder instruir os seus discípulos e instruir os seus apóstolos de como deve ser a vida daquele que quer seguir. E ele cita como exemplo duas pessoas, dois homens que foram ao templo para rezar. Um deles, diz Jesus, era um fariseu. O fariseu se caracterizava pela sua religiosidade, pela sua fidelidade a Deus, e é claro que muitas vezes esquecia aquilo que nós chamamos a misericórdia e a justiça. O outro homem era um pobre, um pecador, um cobrador de impostos, ou seja, um pecador público. E a grande questão é justamente quem volta para casa justificado. Quem volta para casa com o coração, sentindo no coração de que a sua oração valeu a pena, que sua oração foi atendida pelo próprio Deus. Então, toda a liturgia desse dia de hoje, ela se encaminha para essa diferença. A primeira leitura vai já nos dizer que Deus não faz distinção de pessoas, independente se é santo ou se é pecador, todos são filhos de Deus, independente de merecimento, de méritos, todos são filhos seus, e como filhos ele trata todos com igualdade. E é isso que vai nos dizer a primeira leitura, que é os homens, é o ser humano que tem um pouco a mania de, na sua injustiça, classificar as pessoas, dividir as pessoas e assim por diante. Então, o que mais agrada a Deus, ou aqueles que não é o suborno, porque existem pessoas que pensam que Deus pode ser subornado, podemos agradar a Ele subornando, e não é assim que se agrada a Deus, mas é o coração quando se oferece. O coração oferecido é isso que agrada a Deus, e não o sacrifício, que muitas vezes é um sacrifício um tanto quanto perverso. Então Deus não se deixa comprar, Ele não precisa disso, Ele só quer um coração contrito e humilde, e a humildade como característica principal, porque a liturgia ela vai acentuar no seu salmo, no salmo de hoje, justamente esse Deus que atende o justo e atende o oprimido. E a segunda leitura, nós continuamos lendo esses belíssimos trechos de São Paulo nos seus últimos dias e esse testamento espiritual de Paulo, e hoje ele mostra o seu coração aberto e oferecido a Deus em sacrifício. E as palavras de Paulo são de gratidão, são de esperança no Senhor, e com o qual ele está se aproximando cada vez mais o seu encontro pessoal. Então, mesmo na prisão, mesmo de mãos amarradas, ele sente-se totalmente livre em Deus. Então, ele sabia, tinha consciência de que ele tinha sido um pecador, mas um pecador que foi salvo, não por mérito, mas pela graça do próprio Jesus. Então, o Senhor é um justo juiz, e diante do tribunal humano, ele não teve defesa. Paulo não foi defendido, mas Deus então é que vai defendê-lo, que vai fazer com que a sua missão seja continuada. E o Evangelho traz para nós aquele coração contrito e humilde,
que agrada o Senhor, e por outro lado, um coração orgulhoso, um coração cheio de desprezo pelos outros, que faz do próprio sacrifício uma prática apenas externa, uma religião farisaica e que não tem diante de Deus nenhum valor. E então ele queria impressionar Deus, dizendo que ele já tinha um certo depósito de coisas boas feitas, de práticas religiosas que ele tinha realizado, mas o principal não havia acontecido. O coração dele ainda estava longe de Deus. Então, quem se declara justo diante de Deus não tem mais nada para receber. Já recebeu a sua paga, já recebeu o seu salário. Aquele que se declara humilde, simples, necessitado diante de Deus, isso sim, Deus tem o que pagar, tem o que recompensar, tem o que dar a ele. Então, esse sai do templo justificado, volta para casa cheio da misericórdia que recebeu do Senhor. E é isso que importa. Então, praticar a lei não dá nenhum direito a nós. Os ritos não convencem, não é o que torna uma pessoa justificada, mas sim a misericórdia. E a misericórdia e o amor gratuito. Então, diante de Deus, nós somos sempre devedores. Nunca nós vamos conseguir pagar o dom maior, que é a nossa própria vida. E então nós não podemos nos comportar como pessoas não muito lúcidas e às vezes cheia, portanto, de orgulhos, e dizendo que já temos diante de Deus um bom crédito e que é isso que vai contar. Enquanto ele diz para nós, o que eu quero é a misericórdia. Se o sacrifício não vier acompanhado da misericórdia, diante de mim não tem nenhum valor. Então, vivemos este ano da misericórdia, poderíamos dizer também neste domingo da misericórdia. Que Deus espera de nós é bondade, que Deus espera de nós é misericórdia, que Deus espera de nós é a acolhida, o serviço desinteressado. O resto, tudo torna-se relativo diante de sermos misericordiosos como Ele é misericordioso. Tenhamos todos um ótimo